Olá, e sejam bem-vindos à apresentação da matéria Prediais do grupo da Gabriela Marangoni, Isabela Andalava, Letícia Espinosa, Luísa Andreghetti e Maria Clara Felipim. Hoje nós vamos retratar dois temas. O primeiro, aproveitamento da água da chuva, e o segundo, automação residencial e predial. Eu sou a Luísa e eu vou começar explicando um pouquinho sobre o tema do aproveitamento da água da chuva. A função do aproveitamento da água da chuva é ser utilizada para fins de consumo não potável, ou seja, que o ser humano não chegue a consumir, segundo a norma 15.527/2007 NBR. Então, é para ser utilizada para descarga, lavar calçadas, entre outros, que para uma residência se torna muito mais sustentável e econômico quando se feita pela calha. Após a água da chuva ter caído, ela é coletada pela calha, e essa água é direcionada para um tubo lateral, o qual ele vai filtrar os resíduos sólidos, como folhas, galhos, coisas indesejadas na água. E depois essa água é transferida para um reservatório chamado de cisterna. A mesma pode ser subterrânea, ou seja, escondida, ou exposta, aparente. Depois do tratamento de cloro orgânico, tem uma bomba que transfere a água do subterrâneo ou elevado para a parte mais alta da casa, que é onde está localizada a caixa d'água. E essa mesma é distribuída para a casa inteira para ser utilizada, por exemplo, na descarga. Importante ressaltar que todos os sistemas precisam ter o ladrão, que impede que a água transborde. Para entender mais facilmente o que foi falado sobre o sistema de coletar água da chuva, podemos ver o esquema ao lado, o qual a chuva cai, desce pela calha até o tubo lateral, vai para o reservatório subterrâneo, que passa para a caixa d'água, o qual é distribuído água para a casa inteira. Também podemos ver o exemplo abaixo, o qual demonstra o sifão ladrão que bloqueia a entrada de animais e insetos e também o excesso d'água, a mangueira boia que coleta a água de melhor qualidade sem nenhum sedimento e o freio d'água que ajuda a oxigenar e também ajuda na decantação. Olá, eu sou a Isabela, eu vou falar um pouco sobre as mini cisternas. Elas têm um sistema bem parecido com os das cisternas convencionais. A diferença é que elas podem ser montadas de forma caseira, com tonéis de plástico. Além disso, a capacidade de reserva delas é menor, é de 240 litros. E também a água que sai delas não é mandada direto para a caixa d'água. Elas têm a própria saída de água delas. Então, exemplificando um pouquinho como funciona o sistema delas, a gente tem aqui essa imagem à direita. Então, a água cai na calha, aí ela vai para esse cano, onde ela vai passar por um filtro autolimpante, que vai reter toda a sujeira mais grossa, como insetos mortos, folhas, entre outros. Depois disso, a água vai para um separador de águas. Esse separador vai mandar a primeira água da chuva para um reservatório temporário, que depois vai eliminando aos poucos essa água. E o resto da água vai direto para dentro do reservatório mesmo, que tem um redutor de turbulência para evitar a agitação. E tem o extravasor, que é uma saída para o excesso de água, que também pode ser utilizado para ligar uma cisterna em outra. E tem a saída de água para o uso. Agora falando um pouco sobre o dimensionamento do sistema de captação pluvial, para realizar esse dimensionamento é importante que a gente leve alguns fatores em consideração, como a área de coleta, a porcentagem da reserva de incêndio, o clima da região, o cálculo do consumo diário de água. E também é importante que para as épocas de seca tenha uma ligação entre a reserva de água potável e a reserva de água pluvial. Aqui à direita a gente vê um esquema de um sisteminha de captação de água pluvial em um prédio. Então, representados pelo número 1 e 4, a gente tem os ralos. Pelo número 5 tem as canaletas. Tanto os ralos quanto as canaletas, eles recebem as águas da chuva. E essa água vai para condutores, tanto verticais quanto horizontais. Esses condutores vão levar a água para a caixa de areia, que vai levar parte da água para o sistema público e parte da água vai ser mandada para o reservatório de água pluvial.
Existem alguns cuidados importantes que a gente tem que ter para manter os nossos reservatórios de água pluvial. Então, sempre manter a calha limpa, evitar a exposição do reservatório à luz solar, utilizar sempre materiais específicos e adequados. E as primeiras chuvas, elas não devem ser levadas em consideração. Assim como nós vimos nas mini cisternas, que existe um reservatório temporário que vai descartar essas primeiras águas, a gente pode ver um exemplo de reservatório de descarte nas cisternas convencionais, aqui abaixo. Então, primeiro chegam essas primeiras águas e elas vão cair nesse reservatório de descarte. Dentro desse reservatório tem uma esfera flutuante. Quando o reservatório estiver já cheio, essa esfera vai tampar o contato entre o resto da água que vai para o reservatório fixo e as primeiras águas que vão ser descartadas. Vamos falar sobre automação residencial e predial. O que é? A aplicação da tecnologia para tarefas que o morador da casa precisa realizar é chamada de automação residencial. Hoje em dia, a utilização dessa tecnologia em sistemas eletrônicos residenciais está muito mais presente, fazendo com que todos os eletrônicos funcionem como um só. A ideia da automação residencial é de que o morador possa controlar sua residência por meio de um tablet ou smartphone, podendo assim estar perto ou longe de casa. A automação residencial surgiu no ano de 1970 nos Estados Unidos, para aplicações industriais, e, com o avanço da tecnologia, a automação vem se inovando a cada dia. Bom, agora eu vou falar um pouco das vantagens que a casa inteligente proporciona, e uma delas é a segurança, que através de câmeras internas ou externas você consegue monitorar a sua casa em tempo real a longa distância, através de um aparelho celular ou tablets, por exemplo. Outra vantagem é a comodidade, que você consegue programar a sua casa através da automação para fazer tarefas diárias, como fazer um café ou ligar o ar-condicionado a determinado horário ou determinada temperatura, ligar a televisão, ligar a luz, isso dentro de casa ou fora de casa, quando você estiver voltando de um trabalho, por exemplo. Outra vantagem é a sustentabilidade. Alguns dispositivos de automação, ela mostra o consumo que está gerando a casa, a residência, e ela pode dar um alerta caso algo esteja fora do normal. Outra vantagem é o controle, que você pode ter o controle da sua residência tanto perto quanto longe, até mesmo em outros países. E a última é a acessibilidade. A automação residencial, por exemplo, dá suporte a idosos ou pessoas com deficiências, como, por exemplo, a assistência por comando de voz. Agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. O primeiro de tudo é o custo. Mesmo sendo acessível hoje em dia para a maioria das pessoas, o custo inicial, dependendo do projeto que você escolher, ele pode ser muito elevado. E isso faz com que muitas pessoas não consigam ter um suporte da automação completa. Outra é a manutenção, que devido a falhas no sistema, os equipamentos devem ter manutenção constantemente, para que tudo continue funcionando normal, assim como outros equipamentos eletrônicos que requerem manutenção. Outra é a dependência, pois quando acaba a luz ou há algum problema no sistema, ele apresenta falhas, você fica dependente daquela automação e você teria que fazer tudo manualmente. Então, você fica totalmente dependente da casa inteligente para fazer aquelas tarefas. E por último é a segurança. Mesmo sendo ela uma vantagem, ela pode também ser uma desvantagem pelos ataques cibernéticos que você pode sofrer e eles tomarem os seus dados ligados à casa inteligente. A automação predial geralmente é controlada por um computador central e oferece um conjunto de soluções inteligentes para simplificar alguns processos e economizar energia.
Alguns exemplos comuns são monitoramento de sistemas de alarme de incêndio e detectores de fumaça, abertura e fechamento automático de portas diante da presença de pessoas, controle da iluminação, temperatura e ventilação com base na ocupação dos quartos, sistema de alarme e câmeras, porque a automação também pode ser ligada ao sistema de segurança. Algumas vantagens que ele causa são a segurança, porque os sistemas de automação predial controlam vários acessos a câmeras de vigilância, por exemplo. Economia, que é o principal benefício, pois reduz custos, especialmente em relação aos gastos de energia. Eficiência, porque é possível identificar e resolver problemas rapidamente, assim como realizar manutenções preventivas, evitando falhas futuras. Conforto para os ambientes, porque a automação pode ter o controle da temperatura e da iluminação, o que causa mais conforto para as pessoas que estão no prédio. E por último, sustentabilidade, devido ao fato de que ela permite a redução do consumo de energia.